tema que foi proposto para mim foi CDI subcutâneo. O que é e como programar. Eu vou explicar o porquê do CDI subcutâneo, o que é, né, a programação, como funciona. Eu vou falar um pouquinho dos trials também, tá? CDI o Celso já fala há muitos anos, o Dr. Zé Carlos falava, é uma preciosidade que a gente tem na área de estimulação, ele salva vidas, é o único dispositivo que eu conheço que salva vidas, né, decorrentes de parada por arritmia. E só que ele tem o calcanhar de Aquiles que qualquer prótese de estimulação cardíaca tem, que é eletrodo dentro das cavidades cardíacas. Em 2013, 2009 foram implantados mais de 130 mil nos Estados Unidos e na Europa em 2013 85 mil. Então é um dispositivo bastante utilizado. Dentre as complicações agudas, as mais comuns, perfuração do ventrículo direito, tamponamento decorrente de perfuração, pneumotórax por passagem do eletrodo, punção, fratura de eletrodo, rotura de silicone, mau funcionamento de eletrodo e a temida endocardite, né? Foi feito um trabalho em 2011 e avaliou o segmento de algumas séries de pacientes por 16 meses. Eles notaram que essas complicações aconteceram em 9,1%. Não é um índice baixo. E é sabido também que ao final de 8 anos, só 60% dos eletrodos se mantêm normofuncionantes, né? Taxa anual de necessidade de troca de eletrodo aos 10 anos chega a 20%, é bastante coisa. O estudo Replace avaliou a taxa de infecção em pacientes que foram submetidos à troca de gerador. E é importante porque a longevidade desses pacientes tem aumentado, então eles têm trocado de gerador e a taxa de infecção chegou a 1,6%. Então, na grande maioria desses casos, a gente tem que fazer extração do eletrodo. É um procedimento que não tem muito risco no ato operatório, mas a mortalidade pós-extração chega a 10% em um ano, né? Então é significativa. Então, foi baseado nesse contexto do calcanhar de Aquiles da estimulação, da população pediátrica que precisa desse dispositivo, dos pacientes sem acesso venoso e desses pacientes que têm maior risco de infecção, esses pacientes que fazem hemodiálise, é que a comunidade de área médico-científica correu atrás desse dispositivo. Aliás, a tendência é tirar o eletrodo de dentro do coração. E a primeira empresa que conseguiu, o primeiro dispositivo a ser lançado para comercialização foi o CDI subcutâneo, né? E o CDI subcutâneo também é composto por uma carcaça, um gerador. Ele é um pouquinho maior que o gerador endocárdico, ele pesa 130 gramas, o atual, né? E composto por um eletrodo também. Esse eletrodo tem um coil apenas, tem 2 anéis de sensibilidade, que é o anel proximal e o anel distal, que ficam justos ao coil. Esse gerador ele é posicionado no quinto, sexto espaço intercostal entre a linha clavicular, axilar, média e posterior. Existem cirurgiões que põem esse gerador subcutâneo mesmo, e tem cirurgiões que põem entre o serrátil e o grande dorsal, que é o meu caso, eu prefiro, tá? Esse eletrodo aqui ele é posicionado na linha média, 1 centímetro à esquerda da linha média external, em posição subcutânea, sempre tentando deixar a menor quantidade de tecido adiposo entre o eletrodo e a fáscia do músculo que recobre o manúbrio. O importante aqui é ressaltar que o coração ele fica no meio de um triângulo formado pelo anel proximal, o anel distal e a carcaça do gerador, lembrando muito o triângulo de Einthoven, né? E através dessa triangulação ele consegue captar as ondas eletromagnéticas geradas pela despolarização do miocárdio, gerando um eletro que não é eletro de superfície, um eletro subcutâneo, tá? Esse dispositivo foi liberado em 2009 na Europa, 2012 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 2016.
Então, como eu falei, ele faz essa triangulação e através dessa triangulação ele consegue captar sinais eletrocardiográficos. Tá? A derivação, ele forma 3 derivações, assim como um triângulo de Einthoven. A derivação composta pelo anel proximal carcaça é chamada de derivação primária, é o vetor primário. Entre os 2 anéis de detecção o vetor alternado, né? E entre o anel distal e a carcaça é o secundário. Tá? É lógico que ele consegue constantemente captar os sinais eletrocardiográficos e ele automaticamente escolhe, dentre as derivações, qual o melhor sinal eletrocardiográfico para a detecção. Tá? Esse é automático dele. Na primeira fase da detecção, ele só filtra os sinais, ele gera o eletrocardiograma. Na segunda fase, ele faz a certificação, ou seja, ele garante que a detecção ela é cardíaca, tá? Através de algoritmos. E na terceira e última fase, ele determina a frequência, se está na zona de taquicardia, zona programada, né? Ele avalia os ritmos da zona condicional, eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é essa zona, né? E como é que ele faz a detecção? Ele observa 18 batimentos em 24 e na redetecção 14 em 24. Tá? Ele tem um algoritmo que chama Smart Charge. O que ele faz? Assim que ele nota que o paciente tem uma taquicardia ventricular não sustentada, ou seja, antes ele tá vendo que está tendo uma taquicardia, ele vai carregar. Antes de carregar a bateria, o capacitor, ele vai olhar e ver se realmente tem a taquicardia. Se ele olhar de novo e não tiver taquicardia, ele suspende o armazenamento de carga e considera o paciente como tendo uma taquicardia ventricular não sustentada. E o que ele faz? Na próxima vez que esse paciente tiver taquicardia, ele vai esperar 3 batimentos para começar a contar os 18 em 24. Tá? E ele faz isso sucessivamente até por 5 vezes, certo? E como eu falei, toda vez que ele vai carregar a bateria, ele dá uma checada para ver se o paciente está em taquicardia. Ou na hora que for dar o choque, ele vai observar também. Antes de dar o choque, ele observa e vê se o paciente está em taque. Só para lembrar, que é uma dúvida que a gente que trabalha com isso há tantos anos, a gente parece que fica incrustado no cérebro da gente que ele está enxergando eletrograma intracavitário. Isso geralmente causa dúvidas na hora da gente programar, na hora da gente entender o que está acontecendo. E eu vou reforçar, esse desfibrilador ele não vê eletrograma intracavitário, ele vê eletrograma de superfície, eletrograma subcutâneo. E como é que funciona a terapia? Ele consegue dar até 5 choques por episódio detectado. A carga de desfibrilação é de 80 joules, não tem como programar. Ele armazena até 120 segundos de ECG por episódio e armazena até 44 episódios. Toda vez que ele vai dar um choque, ele vai, lógico, vai confirmar para ver se o paciente saiu. Se ele saiu, ele vai manter a polaridade que ele deu de início do choque. Que a polaridade padrão, ele sai do coil, vai para a carcaça, da carcaça para o coil. Tá? Se por acaso esse paciente ele não sair, ele vai inverter a polaridade automática e ele vai guardar isso na memória. A próxima vez que ele for dar o choque, ele vai dar com a polaridade com a qual ele reverteu a taquicardia. Tá? Uma coisa muito importante, que até é um gap do CDI subcutâneo, ele não promove estimulação cardíaca. Tá? Em que situação que ele vai promover essa estimulação? A única. Ele promove uma estimulação temporária com frequência de 50 batimentos por segundo, lógico, em demanda, no máximo 30 segundos, sempre pós-choque. Tá? E ele faz isso através de estimulação com 200 mA. É uma estimulação bastante forte. O paciente, se estiver acordado, ele vai sentir. Lembra muito a estimulação transcutânea que o Dr. Celso falou aqui pra gente. E como é que programa? Programação é a parte mais fácil, não tem muito o que fazer. Tá? Até o Eduardo fica bravo com isso, porque fica meio rígido, mas... o que a gente vai programar? Zona de choque. Tá?
Essa zona de choque, ela varia de 170 a 250 batimentos por minuto. A gente pode e deve programar a zona condicional, que eu vou explicar no próximo diapositivo. A gente pode desligar ou ligar a terapia e ligar ou desligar o pós-pace, tá? O pós-choque. Pós-choque, pacing pós-choque, desculpa. Isso aqui a gente acaba... Quem acaba manejando isso aqui é o próprio engenheiro ou técnico, que é só para fazer a indução, né? E o choque, a gente consegue programar o choque só pro teste, tá? Esse choque ele é fixo em 80 joules quando esse paciente vai de alta. Tá? E, como eu já falei, o número máximo de choques por episódio a gente também não mexe. Essa aqui é uma das telas do programador. Ela é bastante intuitiva e essa tela aqui compreende acho que 80% do que a gente pode fazer com o programador. Tá? Aqui é o botão da terapia, se liga e desliga, aqui é o pós-choque, o pace pós-choque. Né? Aqui ele fica constantemente mostrando a derivação que ele escolheu e o eletrocardiograma da derivação que ele escolheu. Tá? Essa numeração aqui é onde a gente vai escolher aonde ele deve entrar. Antigamente, os primeiros modelos só tinha a zona de FV, era um shock box, né? Então ele sentia e dava o choque. Né? Sentia a frequência programada e dava o choque. Isso gerava muito choque não apropriado, por isso saiu essa dupla zona de detecção. Então como é que funciona? Essa primeiro vermelho que você marca daqui para frente, seria a zona de FV. Então é a zona que ele entende que tem que dar choque, ele não vai olhar mais nada, ele vai ver a frequência e vai dar um choque. Tá? Abaixo do amarelo é a zona de sense. O que cair embaixo do amarelo, ele vai considerar como ritmo normal. E essa zona de choque condicional é onde ele vai pensar, eu dou o choque ou não, tá? E como é que ele faz isso? Qualquer coisa que cair nessa zona de frequência, ele vai fazer três coisas. Primeiro, ele avalia morfologia estática, ou seja, ele pega o que ele está vendo, a taquicardia que ele está vendo e analisa com o ritmo sinusal, morfologia de ritmo sinusal e duração do QRS. Segundo passo, ele faz análise morfológica dinâmica. O que é isso? Ele compara o QRS atual com o QRS prévio para ver se existe mudança na morfologia, pensando num ataque polimórfico. E a terceiro, ele faz reanálise da duração do QRS, tá? Comparando com o QRS do ritmo sinusal. Aqui é uma outra tela, são telas muito intuitivas, não tem muito nem o que pensar, né? Essa tela é a tela onde você pode fazer as outras programações, que é o Smart Charge, que eu expliquei agora que você pode ligar ou desligar, e o Smart Pass. Esse Smart Pass chegou agora com a terceira geração, também pode ser colocado nos geradores da segunda geração, pode ser otimizado, atualizado. E é uma ferramenta importantíssima, ele só otimizou a sensibilidade do aparelho, então ele otimizou o passa-baixa, que é o que ele usa o passa-alto e passa-baixo para discriminar QRS, passa-baixa para discriminar mil potencial, onda T, enfim. E eles conseguiram otimizar esse algoritmo. Então isso aqui diminuiu demais, eu vou mostrar para frente o número de choques inapropriados, que era um grande problema do CDI subcutâneo. Essa é uma outra tela de interação, a tela principal, na hora que você interroga o aparelho. Ele te dá os dados do implante, os dados do paciente, do implante, follow-up. Você pode ligar, atualmente também esses dispositivos são para ressonância magnética, então você pode ligar o tempo que ele tem que estar para ressonância, desligar choque. Tá? Aqui são os prints que você tem, e aqui é para terminar a sessão, e aqui esse utilities é onde você entra para fazer, se você quiser pegar um eletro no momento que estiver fazendo a avaliação, escolher a derivação do seu modo, do jeito que você quiser, tá? Ou se você quiser capturar todas as derivações, o que ele faça? O paciente está deitado, vai levantar, eu quero que capture tudo. Ele vai lá e captura tudo, tá? Esse aqui é a entrada do Smart Setting. Aqui, uma coisa que veio com a terceira geração também, que é a detecção de fibrilação atrial. Muito importante, esses pacientes têm FA assintomática, tá?
Aqui ainda no follow-up, né, mostra a data do último segmento, os choques entregues, a bateria e os episódios. Os episódios, se você quiser ver os que tiverem, né, você pode entrar tanto nesse setor como direto aqui. Tá? Ele entra, ele mostra, isso aqui é um exemplo da tira que ele grava. Né? Isso aqui é um paciente que entrou, um paciente chagásico nosso, que entrou em taquicardia ventricular polimórfica, saiu com choque. É assim, não é intracavitário, é eletro de superfície. Tá? Ele veio sofrendo uma evolução, né? Da primeira geração, que era maior, tinha menos algoritmos, passou para a segunda, que até pouco tempo a gente estava usando aqui no Brasil, e atualmente a gente está com a terceira geração, que tem o Smart PES, a compatibilidade com ressonância e o modo de monitor de fibrilação atrial. E como o Dr. Celso também já comentou, que está em voga, né, o marca-passo leadless, a Boston está trabalhando para aprimorar. A gente tem esse gap, que é a falta de estimulação. Então eles estão com essa quarta geração, já está em modelos de animais, estão treinando de animais, que é a estimulação via eletrodo marca-passo leadless, com ele fazendo interação com o CDI subcutâneo. Tá? Bom, qual que é a indicação, que eu acho que é a maior dúvida hoje, né? Todos os pacientes que têm indicação de CDI têm indicação de subcutâneo, todos, exceto quando não indicar. Quando eles precisam de estimulação cardíaca, ou o CDI não estimula. Tá? E quais são esses pacientes? Disfunção cronotrópica, candidatos à terapia de ressincronização cardíaca e aqueles pacientes que o ATP vai resolver o problema deles. Tá? Outra coisa, todos os pacientes que onde são indicados, os quais são indicados o implante de CDI subcutâneo, eles têm que se submeter a um screening prévio. Né? Qual a importância desse screening? Avaliar o QRS gerado nesse triângulo de Einthoven que a gente faz com o sistema. Se esse paciente não respeitar, se a gente não respeitar esse screening, existe uma chance enorme desse paciente ter um undersensing das taquiarritmias ou oversense do ritmo normal. Tá? Então existe uma contraindicação aos pacientes que não passam o screening. A taxa de pacientes que não passam o screening é baixa, mas ela existe, gira em torno de 3 a 7%. Com a gente acho que não chegou nem a 3%, né, Alexandre? Acho que não chegou a 3%, mas é de literatura. Tá? E como é que se faz isso? Até há pouco tempo se usava essa reguinha, que é uma reguinha customizada da empresa, né? E a gente tem que fazer um eletro justamente na posição anatômica onde vai ficar o aparelho. Né? Então a gente põe os eletrodos do eletrocardiograma nas posições onde fica o anel distal, o anel proximal e a carcaça do gerador, que vai dar justamente aquele triângulo que eu estava falando, né? O derivação D2 é o secundário, derivação D1 seria o alternado e a derivação D3 o primário. Fazendo esse eletro, a gente vai usar essa reguinha. Então, a extremidade, o pico do QRS ou da S, ela tem obrigatoriamente que passar a linha pontilhada, mas não pode passar a linha contínua. E a onda T ela não pode ultrapassar a linha contínua redonda. Tá? Você pode usar qualquer um desses modelos, qualquer um, e se esse paciente passar em uma das derivações, em duas posições diferentes, em pé ou deitado, esse paciente já é candidato ao implante do CDI subcutâneo. Atualmente, já fizeram um upgrade nos aparelhos aqui do Brasil. Esse screening agora está sendo feito pelo próprio aparelho. A gente não precisa mais usar essa reguinha. Tá? Quem que está indicando isso não é a gente, não é quem põe CDI subcutâneo, são as sociedades. Tá? Então, em 2015, todos os pacientes candidatos a CDI subcutâneo, mas que não necessitem de estimulação cardíaca, eles são classe 2A, nível de evidência C. Tá? Agora, para aqueles candidatos para os quais foram indicados, né, a princípio, para botar o CDI subcutâneo, que são aqueles sem acesso venoso, paciente jovem, com risco de infecção, em 2015 era 2B.
Por quê? Porque não tinha nenhuma evidência científica que isso aqui era benéfico para esse tipo de paciente. Só que 2 anos depois, a American College, em 2017, passou de 2B para 1. Tá? Então, atualmente, os pacientes classe de educação 1 são esses pacientes que têm que tirar o CDI convencional porque infectou, não tem acesso venoso, é um paciente que tem chance de infecção. Esses pacientes hoje são classe 1. Tá? E os demais pacientes, todos aqueles que necessitam de CDI e não precisam de estimulação, mantiveram classe 2A. Técnicas de implante. A gente tem a técnica de 3 incisões e de 2 incisões, que hoje está crescendo e acredito que para o futuro só vai existir essa. Mas eu vou passar aqui de 3 incisões, que a primeira a gente faz uma incisão. A gente faz uma incisão entre o quinto e sexto espaço intercostal, né, entre a linha axilar média, anterior e média, e através dessa incisão a gente já vai fazer a loja do gerador, tá? Disseca subcutâneo, e aí, como eu gosto, a grande parte dos médicos gosta de fazer intramuscular, a gente disseca um espaço entre o serrátil e o grande dorsal, que é o local que vai ficar o gerador. Tá? Depois de secar a loja, a gente vai usar uma ferramenta que é um tunelizador, que é disponibilizado pela empresa também, e aí vai passar o eletrodo da incisão da loja para essa segunda incisão que é feita da linha média external para a esquerda, mais ou menos uns 3 centímetros, onde a gente também acha a fáscia do músculo reto abdominal. Tá? Então, primeiro passa daqui para cá, e posteriormente se faz uma terceira incisão, no caso de 3 incisões, mais ou menos ali perto do ângulo de Louis, que é onde a segunda costela entra no manúbrio. Mas, via de regra, isso aqui dá uns 14 centímetros da entrada aqui do anel proximal. Tá? Então, esse eletrodo é tunelizado daqui para cá e no segundo passo daqui para cá. É conectado, o gerador é colocado na loja e o paciente então é fechado. Aqui então é um dos nossos casos. A incisão a gente faz mais ou menos entre a linha axilar anterior e axilar média, para poder botar esse gerador o mais posterior possível, para pegar bastante o ventrículo esquerdo. O eletrodo então é tunelizado dessa incisão para essa segunda incisão que a gente faz perto do processo chifoide na linha média external. Tá? Aqui é a cabeça do paciente, aqui é o abdômen. Tá? Então a gente tuneliza com essa ferramenta dessa incisão para a terceira incisão que fica no ângulo de Louis. E aqui já virou a foto. Aqui ó, é a incisão do processo chifoide e aqui é a terceira incisão. Aqui já foi puxado, ficou ruim, a foto está escuro. Mas é a hora que a gente puxa o eletrodo e fica tunelizado. Tá? Aqui então é a hora que a gente conecta o gerador, o eletrodo já está fixado no externo, o gerador então o eletrodo é conectado ao gerador, o gerador é posicionado na loja. Essa é a posição radiológica, tá? Então ele fica aqui no externo e aqui o gerador posicionado na parede torácica lateral. Aqui a foto de perfil, observando que ele está bem posteriorizado e o eletrodo está quase ali no osso, tá? Tem pouco tecido adiposo entre o osso e o eletrodo. Esteticamente fica muito bom, apesar de ser grande. Uma outra dúvida, não, é grande, o paciente não vai gostar. Não, inclusive lá fora, a quem é indicado botar, eles pedem para botar o subcutâneo. Tá? Esteticamente fica muito bom por causa da posição anatômica, o gerador quase some. Tá? E aqui é uma mulher também, a incisão fica debaixo do seio, é bem mais, cosmeticamente falando, é melhor. E toda tecnologia nova precisa ser certificada, a gente não pode simplesmente acreditar que funciona. Né? Então esse primeiro estudo que saiu, o WIDE, que é um estudo americano, que foi até depois do WIDE que o FDA liberou a prótese, ele foi um estudo multicêntrico, prospectivo, não randomizado, estudou 330 pacientes de janeiro de 2010 a maio de 2011. A média de idade dos pacientes, 51 anos. Tá? Fração de ejeção 36%, 79% prevenção primária, 41% tinha infarto prévio,
O endpoint primário, óbvio, a eficácia e segurança do implante, né? A eficácia na conversão durante o implante foi de 100%, e o 100% no primeiro choque 96% e a pressão do segundo choque o restante. Endpoint primário, que foi a segurança, né? A avaliação dos 180 primeiros dias, 92,1% ficou livre de complicação. A gente tiveram uma taxa de 5,6% de infecções e 13% de choque inapropriado, bastante. Tá? Lembrando que nessa época só tinha uma zona de detecção e no final do estudo já tinham conseguido a segunda. Tá? O segundo e maior estudo é o Effortless, que é um registro na realidade. Né? Era um registro realizado na Europa e Nova Zelândia, começou em 2009, 2014 os resultados precoces, né, foram lançados com 442 pacientes. Presta atenção na média de idade aqui, ó, 49 anos, tá? Fração de ejeção de novo baixa, 42% a média, prevenção primária 63%, cardiopatia isquêmica 40%, tá? Também avaliou a eficácia, né, na conversão durante o implante, 97%, 99,7% de eficácia, é um pouquinho mais baixa aqui no primeiro, só que 95% dos pacientes saíram com o primeiro choque menor de 65 joules. Tá? Das TVs e FVs observadas espontaneamente, 100% foram tratadas com sucesso, não teve falha de terapia. Tá? Só que aproximadamente 12% delas foi necessário mais de um choque para sair. Tá bom? Índice de infecção caiu, ó, 4% de infecções, 2,2% de desplantes por conta das infecções, porque nem toda infecção CD subcutânea você precisa extrair a prótese, né, dá para tratar com antibiótico, e 85% de oversense. Teve 7% de choques inapropriados, você vê que já caiu um pouquinho, que aqui já tinha o dual zone, tá? E 7% da porcentagem de choque inapropriado, 85% foi por oversense, é muita coisa. Ao passo que o endocavitário, a gente tem muito choque inapropriado por TAC supra, aqui a maior quantidade é por oversense. Tá? Saiu o resultado a médio prazo também, em 2016, do mesmo estudo, já quase 1.000 pacientes. Tá? O que é importante mostrar aqui? 0,1% precisou botar marca-passo. Isso dá um paciente em quase 1.000. Tá? E 5 pacientes precisaram implantar dispositivo por necessidade de ATP. Tá? Esse aqui foi a junção do AID com o Effortless. Tá? A combinação de estudos gerou 882 pacientes, média de idade baixa, 50 anos, fração de ejeção também baixa, grande parte de prevenção primária e mais de 1 terço deles é cardiopatia isquêmica. Novamente, 0,1% precisou estimulação e agora ó, diluiu, 0,1% precisou botar prótese para promover a ATP. Tá? Número de choques inapropriados com uma zona só, 20%, muito alto. Tá? Aqui, ó, número de choques inapropriados com 2 zonas caiu para 11%. Não era aceitável ainda. Tá? Aqui, a importância do Smart Pass. Depois da introdução do Smart Pass, que é nessa tecnologia nova, o número de choques inapropriados caiu para 3,8%. É comparado aos estudos MEDIT, HIT e PREPARE. Então, eu acho que agora é uma redução considerável. Tá? Eu achava que a estimulação, eu pessoalmente, e o número e a porcentagem de choques inapropriados era uma coisa meio imprópria. E eu acho que agora está no caminho. Esse estudo aqui é um estudo importante também, é um registro pós-aprovação, foi feito nos Estados Unidos, envolve 1.600 pacientes. É estudo recente, tem só os resultados agudos. Novamente, ó, paciente novo, idade é baixa, fração de ejeção baixa, 34%, 74% em ICC, prevenção primária 79% e AM prévio 41%. A eficácia na conversão do implante 98,7% e índice de complicações em 30 dias muito baixo. Quer dizer, aumentou a experiência do cirurgião, está caindo o índice de infecção e complicação. Tá? Essa é uma tabelinha interessante, comparando os 3 estudos. Né? Então está mostrando aqui o número de pacientes, idade.
de novo, vou chamar a atenção, a idade aqui, esse CDI subcutâneo, ele foi voltado para gente jovem, tá? Pelo menos está sendo aplicado para isso, é o que os estudos estão revelando. Índice de complicação baixou, né? Você vê o primeiro estudo, pouca experiência, e os demais eles já conseguiram experiência. Uma coisa que chama atenção aqui, que a gente ouve muito, foi, poxa, mas você vai implantar num paciente que tem cardiopatia dilatada, fração de ejeção é baixa, ele é isquêmico, precisa da droga, ele vai bloquear, eu não vou fazer isso. E interessante, ó, dessa amostra que a gente tem, que não é pequena, eles quando bem selecionados, 0,1% precisam de estimulação nos estudos, né? 0,5% no forte no resultado do médio prazo, e se juntar o 2%, lembrando de novo, 0,1% é muito pouco, tá? Saiu uma meta-análise recente, agora de 2017, comparando o CDI subcutâneo e o transvenoso, né? Resultado de novo, trabalhando em eficácia e segurança. Infecção bastante semelhante, o CDI subcutâneo amarelo e o transvenoso azul. Falha de sistema bastante semelhante, também não houve diferença estatística, tá? Número de choques inapropriados no geral, não houve significância estatística, e no número absoluto, 8,3% é um pouquinho menor, né? Complicações relacionadas ao eletrodo, aqui sim, aqui fez uma diferença enorme, importante, tá? Comprovando o benefício. Apesar de ser uma meta-análise, 0,14 para 1,02 é bastante, né? E a eficácia em tratar TV e FV espontânea foi semelhante nos dois grupos, tá? É lógico, isso aqui é uma meta-análise, tem um estudo chamado Pretória, ele foi desenhado, começou a garear paciente em 2011, 2012, se eu não me engano, e está programado para terminar em dezembro de 2019. É o primeiro estudo prospectivo que tenta mostrar a não inferioridade do CD subcutâneo em relação ao CD transvenoso. E se mostrar a não inferioridade, eles vão continuar o estudo para buscar a superioridade. Tá? Então é o estudo que está todo mundo esperando. O que eu falo é o seguinte, a gente não pode olhar o CD subcutâneo como uma tecnologia absoluta, inovadora, está começando agora, a tendência do eletrodo é sair de dentro do coração. Os marcapassos leadless, sem eletrodo, CDI subcutâneo, biventricular, né, o VE fora do coração. Então, a tendência é essa, né? E eu acho que isso aqui seria mais... mais a ponta mesmo do iceberg que a gente está enxergando. Tem muita coisa aí para vir, tá? Esse acho que é o recado que eu tinha que passar aí. Obrigado.